Se você é um torcedor raiz do Flamengo, pode ter certeza que o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora vai te incomodar, né? Com certeza vai te incomodar demais. Até porque, né, quando mexe aí com o Galinho, o nosso rei Zico, com certeza mexe com todos nós que somos torcedores do Mengão. Correto? Ontem nós tivemos aí o Jogo das Estrelas, que o Zico já faz aí há mais de 20 anos no Maracanã, um espetáculo, e houve declarações ali no momento de final dessa partida comemorativa beneficente, onde vários jogadores, assim como artistas, deram declarações, e uma delas que chamou muita atenção foi a declaração do Galinho Zico, que ficou revoltado com a nariguda da Globo, né? Vamos ouvir aí o que o Zico tem a dizer. Uma mensagem, ligou pra Renata, né? A Renata que teve aquela polêmica com o BAP do CFZ, porque... Sim, porque ela foi muito infeliz, porque ela na hora de falar do Flamengo, ela acabou prejudicando o CFZ, que não tinha nada a ver com a história, colocando em algumas mentiras, que não foi da gestão do BAP que começou o futebol feminino no Flamengo, foi da gestão do Landim em setembro. Fizeram fotos e gravações montadas, e não sei quem fez isso. Como o clube é um clube aberto, eu não posso tomar decisões mais fortes, senão tomaria. E aqui você nota que o Zico tá extremamente chateado, né? E a gente também fica porque, rapaz, eu não me lembro aí outrora ver o Zico tão consternado, já que mexeram aí com um projeto do CFZ, e ele dá essa declaração dizendo que houve manipulação de imagem, que há mentiras, que há uma difamação do CFZ. Uma imagem que surgiu de água preta, aquilo ali foi no Recreio dos Bandeirantes todo um dia. Então as pessoas, para colocar aquilo, precisam se informar e não receber aquilo. Ela nunca pisou lá no CFZ para conhecer a história do CFZ. Então ela não devia, ela podia criticar o que ela acha, a questão do Flamengo, do futebol feminino, mas nunca colocar o CFZ, que o CFZ não tem estrutura. O CFZ sediou, foi centro dos hábitos na Copa do Mundo, evento da FIFA, tá? Foi o centro esportivo nas Olimpíadas. Todos os times, masculino e feminino, que vinham jogar aqui no Rio de Janeiro, iam lá. Agora, nós não fizemos centro de futebol para receber clubes, a gente fez para escola de futebol, então a estrutura é outra. Tá aí, né? O Zico, pô, chateado, irmão. E isso é bastante complicado, né? Porque ela mexeu aí com o Galinho e com certeza mexeu com a nação por inteiro. E deixa a gente muito chateado já que a mídia contra o Flamengo ela é muito veemente, né? E contra estruturas ruins de outros clubes, estádios com gramados aí imperfeitos para a prática de futebol, entre outras coisas que a gente podia nomear aqui, mas quando é contra o Flamengo, se cair uma agulha fora do lugar, eles vão tacar pedra, e isso é muito complicado. Outra declaração que também chamou a atenção aí foi o Léo Ortiz, rapaz, dando aí explicações sobre aquela questão da dublagem, né, de fala que fizeram sobre a final do Mundial, onde ele dizia que ele não queria bater o pênalti. Ele traz aí explicação também sobre o que aconteceu. Vamos ver aí. Vamos lá. Você fala alguma coisa, várias leituras labial falando não vou bater, não vou bater. O que foi exatamente que aconteceu ali, Léo? Bom, até é bom tocar nesse assunto, porque acaba que às vezes as mentiras elas correm mais rápido e correm mais do que realmente a verdade, que foi o que realmente aconteceu. E, cara, eu acho incrível, porque são 4 segundos ali, sei lá, 5 segundos que as pessoas nem veem o que o Felipe me perguntou e elas deduzem que eu falei uma coisa. E na verdade eu não falei, e até é muito engraçado que hoje está numa moda essa questão da leitura labial, e às vezes é muito legal. Bom, deixa eu só fazer um adendo à fala do Léo Ortiz. Não é que nós
deduzimos que ele falou. A gente deduz em cima daquilo que a pessoa que diz ali, entre aspas, que fez a leitura labial, né, que ele falou, né? Ou seja, a pessoa foi lá, interpretou a possível fala do Léo Ortiz e a gente então começou a tecer comentários em cima daquilo ali, até porque fica meio que aparente ali nesses 4 segundos, como ele disse, que ele realmente falou que não queria bater o pênalti, mas ele segue dando aí as suas explicações. Você acompanhar, mas muitas vezes não é o que está sendo falado. Até não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma vez quando um jogo contra o Tátira, que também fizeram a leitura labial minha com o Felipe e saiu totalmente fora do que realmente tinha acontecido. Então, cara, eu falando um pouco dessa situação, eu tive muita coragem e eu sempre ressalto isso, a coragem que eu tive para jogar com uma lesão contra um jogo contra o Racing. Então, para mim aí foi um momento de muito mais coragem do que realmente bater um pênalti ali na final do Mundial. Então não teria por que eu dizer não, e eu sei, o Felipe sabe, o Rodrigo também, que é o cara das bolas paradas, que vê os treinamentos, sabe também que eu nunca me neguei a bater um pênalti na minha carreira. Então eu fico muito tranquilo, espero que isso repercute e que as pessoas acreditem e não acreditem em simplesmente 4 segundos ali de vídeo que foi o que saiu e que nem dá pra ver nada. Tá, mas de fato aqui vamos falar a verdade, que ele não respondeu a pergunta se ele disse que não ia bater ou não, né? Ninguém aqui contesta a coragem dele jogar lesionado, ninguém contesta isso, mas nesse pequeno trecho aí ele não disse o que realmente aconteceu lá, se ele se negou ou não se negou a bater o pênalti na final. Que a gente acredita nele, na coragem dele, isso aí é ponto seguro para todos nós rubro-negros, não é verdade? Olá amigos, olá amigas rubro-negros e rubro-negras de todo o Brasil, saudações rubro-negras do maior e melhor clube de futebol do mundo, o nosso Mengão queridão. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, acione o sininho das notificações, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. A sua participação, ela é fundamental e muito importante para o crescimento do nosso canal. Vocês estão vendo essa barrinha aqui em cima, galera? Esse aqui é a nossa meta de inscritos, tá? Eu coloquei uma meta de 500 inscritos para esse nosso canal, então eu quero contar com a sua ajuda. Se você não é inscrito, me ajude, por favor, para que até fevereiro de 2026 a gente possa bater essa meta. Então eu conto com a sua inscrição para você nos ajudar a crescer e a chegar cada vez mais longe aqui no YouTube. Bora partir para o que interessa, que é falar aí do mercado da bola. Vamos falar sobre o Everton Araújo, rapaz, que está recebendo sondagens do Grêmio, o Grêmio que apresentou uma proposta ao jogador, para o seu staff, que gostou. O próprio Everton Araújo também gostou da proposta, do que foi oferecido para ele dentro do Grêmio para 2026. Fala-se aí em cerca de uma proposta de 5 milhões de euros, ou seja, 32 milhões de reais, né? E também o staff do jogador enxerga que há uma possibilidade de um maior espaço dentro desse projeto esportivo do Grêmio, uma projeção dentro do elenco, ou seja, é um jogador que já chega não para disputar a vaga, mas já chegaria com a importância da titularidade, e o seu staff está muito a fim de levar o jogador para o Rio Grande do Sul, e as informações que chegam também é que o Everton Araújo deseja se transferir para o Grêmio, mas agora pesa nessa questão dessa transferência o Flamengo, que é detentor aí de 70% do passe do jogador, e o seu clube formador, que é o Volta Redonda, né, o Voltaço, tem 30%, e é uma coisa muito complexa ainda para o Grêmio nos bastidores, já que o Flamengo não definiu uma posição para o futuro e a carreira do Everton Araújo. Mas que fique certo que o jogador tem o desejo sim de ir para o Grêmio, já que o intuito dele é ser titular, é aparecer mais e quem sabe aí não ser vendido para a Europa. Bom, a Fergie divulgou a tabela
do Campeonato Carioca e eu quero trazer aqui para vocês alguns jogos do Flamengo que vão acontecer no Cariocão 2026, né? A primeira rodada acontece no dia 14 de janeiro, onde o Flamengo vai enfrentar o Bangu às 21h30 no estádio Moça Bonita. A segunda rodada vai ser entre Volta Redonda e Flamengo, no dia 17 de janeiro também às 21h30, lá no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. A terceira rodada, o Flamengo encara o Vasco no Maracanã também às 21h30, no dia 21 de janeiro. A quarta rodada, aí já é um Fla-Flu no Maracanã às 18 horas, no dia 25 de janeiro. Perdão, é o celular aqui, galera. Vamos seguir. E a quinta rodada, Flamengo e Portuguesa no Maracanã, no dia 31 de janeiro às 21 horas. E a sexta rodada, Flamengo e Sampaio Corrêa, no dia 7 de fevereiro no Maracanã, às 21 horas. Então esta é a tabela do Cariocão 2026 para o Flamengo, em busca aí do bicampeonato. A gente sabe que uma boa parte do campeonato, o sub-20 do Flamengo vai assumir essa responsa, e fica toda a nossa torcida aí para os garotos do Ninho fazerem um bom campeonato e representar muito bem o Flamengo, pelo menos nesse pontapé inicial de campeonato carioca. E vamos falar então da novela Felipe Luiz, né? Já tá virando cenas de novelas mexicanas, né? Se estendendo aí. A gente sabe que houve o entrave nessa questão. Eu trouxe aqui ontem para vocês que ficou um detalhe para acertar a renovação, do Felipe Luiz, que seria aí o salário dos seus auxiliares. Mas houve uma reviravolta, rapaz, e de repente a coisa desandou, tá? Ao que parece, o Felipe começa a se distanciar da renovação com o Flamengo, e 3 nomes já começam a surgir na mesa do Mengão, que é o Arthur Jorge, ex-Botafogo, também o Thiago Motta, que está na Itália, e o Léo Jardim, também é outro técnico ex-Cruzeiro que começa a figurar aí. E esse é o mais proeminente, esse é o que tem mais vantagem nessa corrida aí para ser técnico do Mengão, né? Léo Jardim, que pediu demissão recentemente do Cruzeiro, com o objetivo então de encerrar a sua carreira, né? Há informações que pessoas próximas ao treinador afirmam que a decisão dele é definitiva de se aposentar, o que torna extremamente difícil qualquer tentativa de convencê-lo a assumir um novo desafio no futebol brasileiro. A pedida do Felipe Luiz, ao que tudo indica, já teria sido resolvida, né? Um acordo de redução dessa pedida, mas o que acontece é que o seu empresário está irredutível, dificultando e muito a renovação do Felipe Luiz com o Flamengo, galera. Então, o nome que está surgindo e que agrada boa parte da torcida e também da diretoria do Flamengo é o Léo Jardim, porém, né, como a gente falou aqui, ele tá a fim de se aposentar e fica algo difícil para o Flamengo contornar. Mas é óbvio que o Flamengo está trabalhando nos bastidores, estão apresentando para ele o projeto, e caso o Felipe Luiz realmente dê para trás, é bem fato que o Flamengo vai contar com um novo técnico. Esse problema de falta de definição, ele acaba impactando no projeto 2026, né? O ideal seria continuarmos com o Felipe Luiz, já que você teria uma continuidade do projeto, né? Os jogadores já são próximos dele ali, ele já tem o comando do vestiário. Um técnico novo teria que implantar filosofia, metodologia, conquistar o grupo, que eu acho que é o mais complicado, né? Porque a gente já viu no Flamengo várias vezes que quando o jogador não tá muito afim do técnico, a coisa desanda e, pô, vamos falar, a gente aqui do outro lado sofre pra caramba, não é verdade? Quantos técnicos já não passaram aí e fizeram a gente sofrer a beça, mas não é o que a gente quer. Tomara, rapaz, que o Felipe Luiz renove logo, que as coisas caminhem bem pra gente ter um 2026 tão bom quanto foi esse agora. Porém, contudo, todavia, entretanto, se não for o caso,
Obrigado, Felipe. Apertos de mão por tudo que a gente viveu em 2025. Bola pra frente que o Mengão continue e é muito maior do que qualquer treinador e qualquer jogador. O que importa é a gente vencer sempre e sermos campeões de tudo. Você concorda comigo? Coloca aqui nos comentários se você acha que o Léo Jardim é uma boa opção caso o Felipe não fique. Se não, coloca aqui também que eu quero saber a sua opinião. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Ó, me ajuda aqui na meta pra gente bater 500 inscritos, por favor. Eu conto aí com a sua ajuda, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu volto no próximo vídeo. Saudações do Brunegras, do maior e melhor clube de futebol do mundo, nosso Mengão queridão. Fui!